Então, para a gente entender melhor as consequências dessas proporções definidas de cada elemento para construir uma substância composta, vamos ver um outro exemplo. Aqui a gente tem então uma reação do cobre metálico com enxofre para produzir sulfetos de cobre. Lembrando que aqui cobre metálico e enxofre são a mesma coisa aqui do reagente que porventura sobrou após o fim dessa transformação química. É o seguinte: nesse primeiro experimento, misturou-se 10 gramas de cobre metálico com 0,5 gramas de enxofre, gerando assim 10 gramas e meio de sulfeto de cobre. E sobrou, no caso, 0 gramas de cada um dos reagentes, ou seja, 10 gramas de cobre metálico reage inteiramente com 0,5 gramas de enxofre, o que nos leva a pensar que a proporção dessa reação é de 10 para 0,5, mas como a gente prefere representar isso aqui pelos menores números inteiros possíveis, né, e a gente aqui no caso tem um decimal, se a gente multiplicar por 2 toda essa proporção, a gente obtém uma proporção de 20 gramas de cobre por 1 grama de enxofre. Então, a gente tem aqui uma proporção de 20 para 1. Então, aqui no segundo experimento, quando a gente coloca 20 gramas de cobre para reagir com 0,5 gramas de enxofre, ou seja, nós sabemos que esses 0,5 gramas de enxofre reage exatamente com 10 gramas de cobre, só que aqui a gente manteve os 0,5 gramas de enxofre e dobramos a quantidade de cobre metálico existente naquele sistema. Ou seja, a quantidade de cobre metálico supera aquela estabelecida pela proporção. Por quê? A gente viu aqui que por mais que a proporção pode ser representada dessa forma, né, de 20 gramas de cobre para 1 grama de enxofre, a gente viu pela reação anterior que 0,5 gramas de enxofre reage com exatamente 10 gramas de cobre. Então a gente vê que eu tenho mais cobre do que o necessário para reagir com o enxofre. Portanto, esses 0,5 gramas de enxofre vão reagir completamente com 10 gramas de cobre, para formar então 10 gramas e meio de sulfeto de cobre, que é o produto, e a gente vai ter a sobra de 10 gramas de cobre metálico, porque nós temos 10 gramas de excesso de cobre, portanto, é esse excesso que vai sobrar ao fim da reação. Então, lá no final da reação, a gente vai ter uma mistura de sulfeto de cobre com cobre metálico que não reagiu, que no caso é a quantidade de cobre metálico que estava em excesso. E já no terceiro experimento, a gente vai misturar 10 gramas de cobre metálico e agora o enxofre vai ser o reagente que está em excesso. A gente colocou 1 grama de enxofre. Bom, pela proporção da primeira reação, que no caso foi de 10 gramas para 0,5, a gente vê que se eu tenho 10 gramas de cobre, a quantidade necessária para reagir com esses 10 gramas é de 0,5 gramas de enxofre. Nós constatamos isso pelo primeiro experimento, já que a gente reagiu exatamente essas duas quantidades, uma com a outra, e a gente formou um produto sem que houvesse reagentes em excesso. Então, essa proporção é a que vai garantir o consumo total dos reagentes. Porém, do primeiro experimento para o terceiro, eu mantive a quantidade de cobre metálico, entretanto, eu dobrei a quantidade de enxofre. Isso significa que eu vou ter um excesso de enxofre naquele sistema, ou seja, o enxofre ele vai consumir completamente o cobre metálico, utilizando 0,5 gramas da sua massa, para formar então 10 gramas e meio de sulfeto de cobre. Como todo o cobre vai ser consumido, então no final a gente tem 0 gramas de cobre metálico, entretanto vão restar no sistema ainda 0,5 gramas de enxofre, que é o reagente que estava excedendo a quantidade estabelecida pela proporção. Então, o que essas constatações empíricas mostram para a gente? Que a gente não pode simplesmente reagir qualquer massa de uma substância com a outra, que a gente vai dar origem a substâncias distintas. Ou seja, não se pode formar substâncias a partir da combinação de quaisquer massas de cada um dos reagentes. Os elementos não podem se combinar em quaisquer proporções.
eles vão se combinar em proporções muito bem definidas e que são constantes. Ou seja, no caso dessa reação, 10 gramas de cobre vão reagir exatamente com 0,5 gramas de enxofre, ou então 20 gramas de cobre vai reagir exatamente com 1 grama de enxofre, mantendo sempre essa proporção de 20 para 1. Se eu tiver alguma coisa em excesso, aquele excesso vai restar ao fim da reação, ele vai sobrar. A gente não pode fazer com que ele seja completamente consumido, porque isso não segue a lei de Proust. Ou seja, para a formação de cada substância existe uma proporção muito bem definida. Isso a gente pode ver aqui, que elementos misturados em proporções distintas podem produzir substâncias distintas. Então aqui a gente tem a reação do carbono grafite com o oxigênio, então é uma combustão em ambos os casos, né? Então aqui a gente tem o carbono grafite reagindo com oxigênio, gerando um produto 1, e aqui a mesma coisa, carbono grafite reagindo com oxigênio e dando em um produto 2. No primeiro experimento a gente mistura 3 gramas de carbono grafite com 4 gramas de oxigênio para formar 7 gramas do produto 1. Ainda que a lei de Lavoisier pode ser observada, né? Porque 4 mais 3 é 7, então a massa total dos reagentes é igual a 7 gramas e a massa total dos produtos também é 7 gramas. Já aqui no segundo experimento, a gente tem 6 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio para formar 14 gramas de produto. Então, aqui também a lei de Lavoisier ela pode ser observada, já que 8 mais 6 é igual a 14, então a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Agora, como que a gente pode observar a lei de Proust? Olhando as proporções das massas de um elemento e outro. Então, aqui, ó, o carbono grafite, quando a gente vê o seguinte, que 3 gramas de carbono grafite reagem exatamente com 4 gramas de oxigênio. Esses aqui são os menores números inteiros possíveis que a gente pode reagir, que a gente pode representar essa proporção. Então, a proporção em que carbono grafite e oxigênio se reagem, né, a proporção das massas, é de 3 para 4. Aí, logo embaixo no segundo experimento, a gente pode ver o seguinte, que 6 gramas de carbono grafite reagiram com 8 gramas de oxigênio. Entretanto, esses números aqui, 6 e 8, não são os menores números inteiros possíveis para se representar essa proporção. A gente pode representar ele ainda por números menores. Ou seja, se a gente dividir por 2, a gente encontra novamente o 3 para 8, o 3 para 4. Então, a proporção aqui se mantém. Ou seja, em ambos os experimentos, para a reação 1, quando eu misturo carbono grafite com oxigênio na proporção de 3 para 4, eu vou ter a formação do produto 1. Então, o produto 1 depende de uma proporção de 3 para 4 dos reagentes. Já aqui na reação 2, a gente tem o carbono grafite reagindo com oxigênio para formar o produto 2. Né? A lei de Lavoisier também pode ser observada aqui. Deixa eu apagar essa parte. Então, aqui a gente observa o seguinte, que, primeiramente, 3 gramas de carbono grafite reagem com 8 gramas de oxigênio, e no caso, 3 e 8 são os menores números inteiros possíveis para se representar essa proporção, então a gente não precisa se preocupar com eles. E logo embaixo, no experimento 2, a gente tem os 6 gramas de carbono grafite reagindo com 16 gramas de O2. No caso, essa proporção de 6 para 16 não são os menores números inteiros possíveis. A gente consegue reduzir ainda esses dois números, né? Se a gente dividir eles por 2, a gente obtém de novo 3 e 8, né? Ou seja, 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. Então, a gente percebe que as proporções se mantêm do experimento 1 para o experimento 2 para a reação 2. E reparem que, qual que é a diferença da reação 1 para a reação 2? Na reação 1, a gente misturou carbono e oxigênio nas proporções de 3 para 4. Já na reação 2, a gente misturou carbono e oxigênio na proporção de 3 para 8. Ou seja, mudamos a proporção, mudamos o produto. Então, na primeira reação, que tem a proporção de 3 para 4, a gente forma monóxido de carbono, que é o CO. Enquanto
na segunda reação, em que a proporção é de 3 para 8, a gente forma o dióxido de carbono, que é o produto 2, que é o CO2. Portanto, proporções distintas leva à formação de substâncias distintas. Então, essas generalizações ficaram conhecidas como lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, ou então lei de Proust. Que ele vai falar então que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma determinada reação química é fixa, constante e invariável. Então, a gente observou que mesmo alterando a massa de um experimento para o outro, a gente percebe que a proporção ela é constante, ela se mantém sempre com o intuito da gente produzir um produto cuja composição química também é constante. Então agora vamos passar de fato para os aspectos quantitativos das reações químicas. Primeiro a gente pode se perguntar, como é que se controla a quantidade de cada substância envolvida em uma reação química e como que a gente pode prever a quantidade de substância que deve ser utilizada para se obter a quantidade de substância final desejada. Tudo isso pode ser respondido através da estequiometria. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que voltar lá nas relações entre grandezas, principalmente falar do mol, que é a unidade de medida para a quantidade de matéria, que é uma unidade muito importante na química, que a gente vai usar sempre, quase sempre a partir daqui. Então, lá na vidiola de mol, a gente vê o seguinte, que 1 mol de monóxido de carbono contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quando eu tenho em um recipiente reunidas 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO, a gente pode afirmar que naquele recipiente há 1 mol de monóxido de carbono. Então, lembre-se de que 1 mol de qualquer substância possui essa quantidade de partículas. A gente sabe também que 1 mol de monóxido de carbono ocupa 22,4 litros na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, cuja pressão é de 1 atm e cuja temperatura é de 0 graus Celsius. Então, 1 mol de CO na CNTP precisa ocupar esse volume aqui, de 22,4 litros. E isso serve apenas para substâncias no estado gasoso. E quando estão no estado gasoso, esses gases precisam ser gases ideais. Nós vamos trabalhar um pouquinho com eles mais para frente. 1 mol de CO tem a massa de 28,4 gramas. Ou seja, se eu segurar aqui na minha mão 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO, que corresponde a 1 mol, eu vou ter aqui pesando na minha mão 28 gramas dessa substância. Agora vamos ver essas relações para o O2. O O2, que também é uma substância gasosa, 1 mol dessa substância contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, repare que isso aqui é uma constante. Então, 1 mol de qualquer substância vai conter essa quantidade de partículas. O O2, sendo uma substância gasosa, 1 mol dessa substância gasosa ocupa 22,4 litros na CNTP. Então, isso aqui também é constante para os gases ideais. Então, substância no estado gasoso, e sendo ela ideal, para substâncias gasosas, todo gás vai ocupar esse volume aqui, não importando quem seja o gás. E a gente sabe também que 1 mol de O2 tem a massa de 32 gramas. Então, a massa ela não vai se manter constante de uma substância para outra. Isso vai variar. 1 mol de O2 é mais pesado do que 1 mol de monóxido de carbono, que a gente tinha calculado a massa para 28 gramas. Então, a massa molar de cada substância é específica de cada substância. No caso aqui, como 1 mol de O2 tem massa de 32 gramas, isso significa que a massa molar do gás oxigênio é igual a 32 gramas por mol. Ou seja, eu tenho 32 gramas de oxigênio para cada mol de oxigênio. E para o gás dióxido de carbono, que é o CO2. Bom,
Um mol de CO2, novamente, contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Porque isso é uma constante, é a constante de Avogadro. Como o CO2 também é uma substância gasosa, quando ele pode ser tratado como um gás ideal, nessas condições de temperatura e pressão, ele vai ocupar esse volume também. 1 mol de CO2 ocupa 22,4 litros na CNTP. E 1 mol de CO2 vai ter a massa de 44 gramas, né? Então, a massa ela não se mantém constante, depende da substância. Portanto, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Ou seja, a cada mol de CO2, eu tenho 44 gramas dessa substância. E aí, pensando nessas relações entre as grandezas, a gente pode começar a interpretar um pouco mais as equações químicas. Então, aqui a gente tem a reação do monóxido de carbono com o oxigênio, transformando-se em dióxido de carbono. Então, reparem que pelo balanceamento da equação, a gente tem 2CO reagindo com 1O2, lembrando que esse número 1, geralmente na química, a gente deixa implícito, né? Esse coeficiente estequiométrico igual a 1, geralmente é implícito, formando duas moléculas, formando 2CO2. Agora, o que significa esses... Agora, a gente pode pensar, o que significa esses coeficientes estequiométricos? A gente pode dar diversas interpretações para eles. Podemos interpretá-los em diversas proporções. Então, aqui a gente tem a proporção molecular, que é muito frequente de ser interpretada, que é duas moléculas de CO reagindo com uma molécula de O2, originando assim duas moléculas de CO2. Então, esse tipo de interpretação é muito frequente e ele não é errado. A gente só precisa tomar cuidado, porque aqui, ó, coloquei uma observação aqui embaixo, que essa interpretação molecular ela é válida apenas quando todos os coeficientes estequiométricos são números inteiros. Então, a gente não pode ter um número fracionário nesses coeficientes estequiométricos, porque quando a gente está falando de moléculas, não se admite ter, por exemplo, meia molécula, que é o caso lá daquela reação de síntese da água que eu escrevi como H2 reagindo com meio de O2 para formar água. Então aqui a gente vê que essa equação está balanceada, entretanto, quando a gente dá uma interpretação na proporção molecular para essa equação, a gente vê o seguinte, que uma molécula de H2 vai reagir com meia molécula de O2. E isso aqui não pode, né? A gente não pode dizer que existe meia molécula de O2. A gente pode se perguntar, o que seria meia molécula de O2? Se a gente está falando de uma molécula, a gente já presume que essa molécula é a unidade fundamental de uma substância, ou seja, não se admite ter meia molécula de uma determinada substância. Isso não existe. As moléculas já são por si só unidades. Portanto, quando eu for contar moléculas, só se pode ter números inteiros, não números fracionários. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa proporção molecular que, apesar da gente poder sim balancear a equação dessa maneira, nós não podemos dar a ela uma interpretação a nível molecular, porque as coisas ficam meio estranhas. Já a proporção molar, ela já não vai ter mais essa restrição. Aqui a gente vê, olha, interpretando essa equação aqui, que 2 mol de CO vai reagir com 1 mol de O2 e formar 2 mol de CO2. Quando a gente dá essa interpretação na proporção molar para essa equação aqui da água, a gente consegue usar esse coeficiente fracionário. A gente pode assim afirmar que 1 mol de H2 reage com meio mol de O2. Por quê? O que seria meio mol? Meio mol seria a metade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Então, essa quantidade aqui de moléculas é muito grande, né?
Então, quando eu divido isso aqui por 2, eu continuo tendo um número muito grande de moléculas, né? No caso, um número grande e inteiro de moléculas. Então, quando a gente está falando de proporção molar, a proporção molar admite o uso de coeficientes fracionários. Então, aqui a gente não precisa se preocupar tanto assim. Outras interpretações que a gente pode dar para essa equação é na proporção volumétrica, ou seja, pensando nos volumes das substâncias que estão ali envolvidas naquela reação. Então, a gente sabe lá de trás que 1 mol de CO ocupa 22,4 litros na CNTP. Portanto, como aqui eu tenho um coeficiente igual a 2, significa que eu vou ter 2 mol de CO, né? Conforme nós vimos aqui na proporção molar. Ou seja, quando eu multiplico essa quantidade de matéria pelo volume molar dessa substância, eu obtenho um volume total de CO igual a 44,8 litros. E esses 44,8 litros de CO reagem com 22,4 litros de O2. Lembrando que o volume de 1 mol de O2 é igual a 22,4 litros na CNTP também. Agora, como aqui a gente só tem 1 mol, é como se a gente multiplicasse esse volume pelo número 1, tendo apenas assim esse volume de O2. Então, eu estou aqui reagindo 44,8 litros de CO com 22,4 litros de O2 para dar origem a 44,8 litros de CO2. Ou seja, 1 mol de CO2 ocupa 22,4 litros, mas como eu tenho 2 mols, preciso multiplicar esse valor por 2. Assim eu acho o volume total de CO2 formado. Reparem uma coisa muito interessante. A soma dos volumes dos reagentes não é igual à soma do volume dos produtos. E tá tudo bem, é isso mesmo. A gente precisa se lembrar de que as reações envolvendo gases ou qualquer outro tipo de substância, os volumes eles não vão se manter. Então, os volumes não são constantes. Uma outra interpretação que a gente pode dar para essa equação é através da proporção em massa, né? Trabalhar com as massas. A gente sabe que a massa molar do CO é de 28 gramas por mol. Cada mol de CO pesa 28 gramas. Se eu tenho 2 mol de CO, então eu vou multiplicar essa massa por 2. Então eu obtenho um valor de 56 gramas de CO. Esses 56 gramas de CO vão reagir com 32 gramas de oxigênio, que é a massa correspondente a 1 mol de O2, e isso dará origem a 88 gramas de CO2, já que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Como aqui eu tenho 2 mols, portanto, dá origem a 88 gramas, né? 44 vezes 2. E reparem novamente, quando eu somo 56 gramas de CO com 32 gramas de O2, a gente obtém aqui nos reagentes uma massa total igual a 88, que é exatamente igual à massa existente aqui no final da reação, 88 gramas. Então aqui a lei de Lavoisier se preservou. Então aqui a gente tem todas essas relações que a gente pode fazer, né? A gente pode pensar em moléculas, podemos pensar na proporção molar, volumétrica ou em massa. Então é muito importante a gente lembrar também que na estequiometria a gente, na maioria das vezes, vai ter que fazer relações de uma substância com a outra. Ou seja, eu posso, a partir das informações dadas na equação química, no caso, são esses coeficientes estequiométricos que vão ditar as proporções em que as substâncias vão reagir entre si. A gente pode tirar algumas informações do tipo, olhando pela equação, eu posso dizer que 2 mol de CO dá origem a 2 mol de CO2, né? Essa é a interpretação que nós demos aqui nesse segundo. Assim como também posso dizer que 1 mol de O2 dá origem a 88 gramas de CO2. A gente pode relacionar mol com massa. Posso dizer também que 44,8 litros de CO reagem com 1 mol de O2.
ou seja, relaciono diretamente volume com quantidade de matéria. Então, para essas três tipos de interpretações, como todas elas envolvem número de mols, a gente pode relacionar uma com a outra.